a natureza mudou de fase, e a humanidade entrou na fase racional. Mas, não que tenha sido a natureza a promotora da mudança de fase, da mudança da fase da liquidação para a fase racional. Porque a natureza é elétrica e magnética, é do chão, é da deformação, não tendo a primazia de estabelecer a inserção da energia do mundo racional na Terra. Por isso, veio o MJC, para promover a mudança no destino da humanidade, para mudar de fase a vida humana, abrindo na Terra as portas do mundo racional, para que assim todos possam sair da fase de liquidação imposta pela natureza e possam adentrar na fase racional, que é a fase de recuperação, restauração e racionalização da humanidade. Mas então, por que é dito que a natureza mudou de fase e exige que todos passem a se conhecer? Porque foi explicado para as duas energias o propósito das vidas humanas aqui na deformação e o propósito das suas vidas como donas da deformação. Com isso, a natureza, que é a concordância das duas energias, aceitou a entrada da fase racional em seus domínios para a salvação dos seus feitos, que aqui estavam em vias de por elas serem exterminados. Como aí ainda vigora a fase de liquidação imposta pelos poderes magnéticos da vida, onde a natureza não mais cuida da humanidade, como cuidava antes, não mais alimentando o pensamento dos pensadores. E por ter deixado de alimentar, todos ficaram entregues aos poderes destrutivos e demoníacos da deformação. Vindo daí, a piora do que já era ruim, do que já estava ruim, que é a vida material, a vida magnética na deformação racional. Então, para embargar a liquidação da humanidade, para que não se perdesse todo esse trabalho de geração, organização, lapidação, transformação e evolução humana feita pela natureza nesses milhões de milênios, entrou, em 1903, a interferência do mundo racional com o nascimento do seu representante na Terra. Com isso, nascia naquele 30 de dezembro a mudança de fase das vidas humanas, a mudança do destino das vidas humanas que já tinham sido destinadas ao extermínio, mudando, com a disponibilização da energia racional, por meio dos seus livros de cultura racional, os livros Universo em Desencanto. Então, como porta-voz do mundo racional, MJC materializou e disponibilizou a energia necessária para o desenvolvimento do poder restaurador e salvador da humanidade, a energia racional para o desenvolvimento do raciocínio de todos, sendo o raciocínio o vínculo que todos trazem em sua pineal para virem se integrar à mecânica do verdadeiro Deus, o racional superior, que nessa integração está a transformação em vida da vida material, elétrica e magnética dos seres humanos em vidas eternas racionais, embargando assim, de forma definitiva, a destruição da humanidade, conduzindo todos para fora da deformação para irem habitar o mundo racional. Assim, a natureza mudou de fase, concordando com a mudança de regência da humanidade, permitindo que a humanidade passasse a ser regida pela origem, o mundo racional. Mas, seguindo com suas permissões de liquidação dos seres humanos, que se encontram na classe de animal racional, porque a classe de animal racional é de regência dela. Contudo, deixando seguir os que vierem a passar para a classe de aparelho racional, que é a classe do desenvolvimento do raciocínio, a classe dos que estão migrando para a regência dos habitantes do mundo racional. Por isso se diz que a natureza exige que todos passem a se conhecer. Porque, caso contrário, serão exterminados, como muitos aí já estão sendo ou já foram. E na cultura racional, seguem os muitos pedidos do racional superior, muitos deles feitos em forma de afirmação, para que a natureza aumente sua participação na fase racional, para que aumente suas concessões na fase racional, em favor do animal racional, neste período natural de transição, para que possa se salvar um maior número de seres humanos. Pedidos esses, porque entrou a fase racional, mas,
por respeito e consideração, deixou-se assim seguir a vida na matéria por conta da natureza, dando continuidade da regência da natureza sobre os seus feitos, fazendo que bem entendesse com os seus feitos por um tempo natural, transitando para a regência da energia racional, que é quando toda a humanidade passará a ser cuidada de forma objetiva e prática pela energia racional. Por isso, a fase racional entrou de forma muito natural, respeitando a deformação, respeitando a natureza, com MJC, cumprindo sua materialização e demonstrando, o tempo todo, o seu respeito à natureza, a dona da deformação. Por isso, foi instituída uma fase de transição, e nessa fase de transição, tudo sendo construído para a fase racional, de forma natural e até sacrificada, onde até mesmo a propaganda racional foi e é feita tão somente pelos próprios estudantes da cultura racional, pelos feitos da própria natureza, em seus estágios de recuperação, não afrontando a natureza em nada, pelo contrário, sempre demonstrando respeito à natureza. E tudo mais, sempre sendo feito dentro dos limites da natureza, nada sobrenatural, tudo realizado na forma trabalhosa e difícil, que é o natural da vida da matéria. Tudo isso, em respeito à natureza, que aceitou ser deposta de sua regência de eternidades, para vir ser comandada por uma força alienígena, o poder racional. Por isso, todo esse cuidado e ponderação da energia racional para com a natureza. Como quem diz, o mundo racional nunca enfiou os pés pelas mãos, fazendo nada que agredisse ou afrontasse a dona da casa. Assim, entrou o dono da fase racional nos domínios da natureza, se sentou, cumpriu sua missão, sempre demonstrando alta consideração e respeito à dona das vidas humanas, para que assim tudo transitasse de uma regência para outra da forma mais suave e menos destrutiva possível, porque teve o respeito, a consideração e a educação racional dispensada à natureza pelo poder supremo racional para a salvação da humanidade. Salve,